E agora a gente está falando especificamente sobre os discos magnéticos, né? Disco magnético, ele é composto por várias camadas, né, de discos metálicos, pratos metálicos que rodam aí algumas milhares aí de rotações por minuto para fazer a leitura e armazenamento de informação massiva. Então ele tem uma grande densidade de armazenamento. Alguns aí, até alguns terabytes, você consegue armazenar para colocar aí os seus arquivos, né, como fotos, vídeos, programas. É um tipo de disco de memória não volátil. Então, quando você desliga o seu computador, ele acaba perdendo, não perde nenhuma informação, né? Então, ele só vai perder alguma informação se você for lá e fazer a exclusão de forma manual ou uma formatação. E aí ele é composto, então, por um braço, né, que vai fazer a movimentação de todas as cabeças aqui de leitura, onde ele tem várias superfícies aí, né, para fazer a leitura, e aí ele vai movimentando pelas várias trilhas que tem aqui ao redor desses discos. Então esse braço ele se move e ele é dividido em trilhas e setores. Velocidade de escrita, para esse exemplo, 50 megabytes por segundo para discos mais lentos e 160 megabytes por segundo para discos mais rápidos, segundo a nossa literatura. Então aqui nós temos também, para armazenamento, os discos de estado sólido, também conhecidos como SSD, né? Solid State Disks, que eles são os discos também muito próximos aí do que a gente tem quando utiliza os nossos pendrives, né? Então ele é uma memória chamada memória flash. Essa memória flash dos pendrives, ela é um pouco lenta, até vocês devem ter aí também aqueles HDs externos, né, também, que são baseados em memória flash. Eles não são memória, eles são memórias não voláteis e eles vão ter desempenho superior aos discos magnéticos. Eles são bem mais rápidos, então, nessa troca de informações. Só que a velocidade ela pode estar limitada dependendo do barramento que você está usando. Então, quando você tem, por exemplo, um pendrive, ele é USB, ele vai estar limitado à velocidade da conexão USB. Se a conexão USB for a 3.0, ela é mais rápida, se for a 2.0, é mais lenta. Se você coloca um HD SSD direto lá na placa-mãe do seu computador, obviamente a velocidade vai ser muito superior, né? Ou você conecta com você retira, por exemplo, tem alguns computadores que você pode retirar a gaveta de CD, que ela tem o barramento SATA, e aí você coloca um HD, um SSD no lugar da gaveta do CD-ROM e conecta nesse barramento SATA, e aí você vai ter uma velocidade muito superior que uma USB. E aí você consegue, então, claro que ele é bem mais caro, né, do que um HD de disco sólido, de discos, né, magnéticos, mas você vai ter aí uma velocidade, um desempenho muito maior, embora ele seja mais caro, tá? Então aqui tem um exemplo de utilização de memória numa renderização de vídeo, tá? Então uma renderização de vídeo aqui utilizando a memória do computador, vocês podem ver algumas informações aqui, né? O uso da memória, a quanto que tem disponível. Aqui, ó, ele apresenta uma informação interessante, né? Quanto que ele tem de memória guardado em cache. Enfim, aí muita informação que vocês podem retirar dentro do gerenciador de tarefas. Na aba desempenho, vocês conseguem verificar aí quanto de memória que está sendo utilizada pelo computador de vocês, né? A gente antes tinha visto a CPU, agora que o exemplo da memória, tá? E aqui também tem um exemplo interessante do disco aí, né? Quando você tem o disco do C2 pontos e o D2 pontos, quanto que ele da onde que está vindo essa demanda e até também aqui da conexão na internet, né? Com o Wi-Fi.